coisa que não era desse mundo. Quem não acredita, fica uma pergunta no ar. O que é isso? Não sei precisar o que era. É um objeto estranho. A origem dele está em aberto. É uma dúvida. Centenas de bilhões de estrelas e planetas. Estamos realmente sós no universo? Milhares de pessoas no mundo todo afirmam ter visto OVNIs, os objetos voadores não identificados, sendo que muitos filmaram ou fotografaram. Na maioria dos casos, este fenômeno é relacionado a discos voadores que seriam conduzidos por seres extraterrestres. Você acompanha agora uma incrível história baseada em relatos verídicos no primeiro episódio de O Mistério dos OVNIs. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 10 de dezembro de 2006, no litoral sul do estado de São Paulo, e foram publicados na revista UFO, a revista de ufologia mais antiga do mundo. Domingo, 10 de dezembro de 2006, 10h15 da manhã. O instrutor de voo Eládio Manuel do Nascimento chega à sua escola de parapente. Aquele dia era um dia normal para mim, como qualquer outro de um final de semana. O céu tinha poucas nuvens, muito poucas nuvens, e era um dia normal de trabalho. Nada a acrescentar a respeito do dia. O parapente é uma diversão, um modo seguro para experimentar o voo em sua forma mais simples. É uma modalidade de voo livre que pode ser praticada tanto para recreação quanto para competição, sendo considerada um esporte radical. Ao contrário do paraquedas, o parapente só decola se estiver aberto. E enquanto o paraquedas só desce, a grande sensação do parapente é subir o mais alto que puder e voar a maior distância possível. Aqui olhando, a gente tem a Também conhecido como vovô, Eládio é um dos professores mais procurados para cursos e voos de instrução em parapente ou paraglider, como também é conhecido o esporte. 11h30. O domingo é de céu claro. Há um grande número de praticantes e admiradores do esporte próximos à rampa de salto. Eles nem imaginam que algo surpreendente está para acontecer. Praticante de voo livre, o empresário Diego Rendeiro parte para seu primeiro voo. Eu estava na rampa fazendo um voo dentre alguns que eu fiz no dia. O dia estava bom de voo, a rampa estava um pouco cheia lá no alto do morro, alguns turistas e alguns voadores. Horas e 55 minutos. O comerciante e também instrutor de voo, o Essam Elage, frequenta o Morro do Voturuá para acompanhar seus alunos e praticar voo livre. A gente estava na rampa acompanhando alguns pilotos e alunos treinando eles. Horas e 11 minutos. Algo misterioso começa a acontecer entre as nuvens. Estranhos flashes de luzes surgem no céu. Aparentemente, ninguém se dá conta do fenômeno. E de repente, quando olhei para cima, vi um monte de objeto
desaparecido numa distância um pouco longe. Os frequentadores da rampa de salto se surpreendem com essa incrível aparição sobre o Morro do Voturuá. Era vários objetos que se deslocava em todos os sentidos, horizontal, vertical, e desaparecia alguns, aparecia mais, então era um número alto, mas não dava para saber quanto, porque sumia e aparecia. A cerca de 2.000 metros de altitude são vistas no céu diversas esferas brancas. Elas fazem impressionantes movimentos de maneira simétrica. Assustadas, as pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo. O Essan corre para chamar o experiente instrutor Eládio. Foi onde eu chamei um instrutor Eládio que estava dando aula na salinha dele, na escola dele. Chamei ele acompanhou e chamei outros pilotos que estavam presentes. Aí vão fazendo as decolagens e tudo mais e vão pontuando. Eládio, rápido, vem cá. Agora, eu tô dando aula agora, eu não posso. Eu disse, olha, não vai dar para mim sair agora porque eu tô em aula, você me desculpe. Até fui um pouco rígido com ele. Vem cá 1 minuto. Agora eu não posso, isso rápido, rapaz. Então. Só 1 minuto, rápido, rapaz. Vem Gente, cá, vem espera cá. só um instantinho, por Frente. favor, tá? Tá bom? Guarda só um instantinho. Olha lá. Eu até que não queria fazer isso, mas saí. Quando eu olhei para cima, não acreditei na cena que eu vi. Eram centenas de bolas prateadas, não sei te dizer ao certo nem o tamanho, nem a quantidade, mas eram centenas de bolas prateadas sobrevoando o alto do morro. Primeiro fiquei perplexo com aquela situação. Eles se deslocavam de cima do morro para alto mar e voltavam numa velocidade inacreditável. Numa velocidade fantástica. Não sei te determinar a velocidade, mas era algo em torno de muito mais do que um jato. Muito mais do que um jato. Pelo rádio, Eládio avisa todos os pilotos que estão sobrevoando a região para que atentem para o estranho fenômeno. Eu não conseguia olhar o que ele estava falando por conta do equipamento atrapalhar a visão. Eu tentava olhar para cima, mas aí o equipamento não me permitia ver na direção que ele mandava. E o Eládio avisou no rádio pro pessoal dar uma olhada para o alto da rampa em direção à antena. Eu tava voando, olhei, todo mundo olhando, não conseguia ter uma noção do que estava acontecendo, não dava para ver em voo. O instrutor entra imediatamente em contato com o grupamento Águia da Polícia Militar. Tá bem aqui no topo, bem em cima da gente aqui. Eu liguei pro grupamento, tentei falar com algum capitão, comandante do Águia, para que se eles tivessem alguma operação próximo à praia, se eles poderiam vir até o local e presenciar aquele fato. Mas naquele momento, eles estavam em uma operação, em uma missão em São Sebastião e não foi possível. Diego retorna à rampa para tomar ciência do que está acontecendo. Acabei pousando e vendo, depois que eu pousei, um número de coisas prateadas se movendo em grupos, em diversas direções, em formas geométricas, para frente, para trás, contra vento, a favor. Desta vez, Eládio entra em contato com a base aérea de Santos. A pessoa que me atendeu me disse o seguinte: olha, fique tranquilo que isso é balão meteorológico. Quantos tem? Eu falei, pera um minutinho, comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou, não, peraí, tem mais de 2 ou 3? Eu falei, são uns 300 mais ou menos. Ele falou, então peraí que não é balão meteorológico isso não. Eles estão se movimentando para onde? Em direção ao vento? Eu falei, olha, eles vão contra vento, vão a favor do vento, numa velocidade incrível. Então ele falou, olha, balão meteorológico não se desloca nessa velocidade nem a contravento. Então naquele momento a gente viu que se tratava de realmente objetos não identificados. Todos voltam para a rampa. Um misto de medo e encantamento toma conta de todos. Eládio volta à sala e busca
busca sua máquina fotográfica para registrar o impressionante avistamento. O leigo poderia achar que aquilo é normal, mas para o pessoal que voa, tem um certo conhecimento da área, iria saber que a movimentação a contravento é muito mais lenta do que a favor do vento. Subitamente, quase 20 minutos após surgirem no céu, os objetos voadores não identificados desaparecem por entre as nuvens. Só para te relatar um pensamento meu agora, quando um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu em Santos, numa apresentação, foi divulgada uma matéria nos veículos de comunicação, uma bola passando do lado da asa. E justamente aquela bola que passou do lado da asa do avião era basicamente bem parecida com aquelas que a gente estava avistando. Aquele avistamento deixou todos perplexos. Eles se reúnem e passam a conversar sobre o assunto, esperando um possível retorno dos OVNIs. Esses objetos na ufologia é conhecido como sondas, que são objetos pequenos, não tripulados, que sairiam das naves maiores para sondar o nosso espaço aéreo mais de perto. Esses casos assim que estão aparecendo em grandes quantidades, esse fenômeno começou a acontecer no México e vem se espalhando por outros países. Porto Rico, aqui na América do Sul, no Peru, no Chile, e agora também tivemos casos onde esses objetos foram registrados na Europa, na Itália. Para as pessoas que estavam no Morro do Voturuá naquele dia, para os ufólogos e outros pesquisadores desse tipo de fenômeno, não há dúvidas. Sondas que tiveram origem num objeto voador não identificado maior sobrevoaram o céu da cidade de São Vicente naquele dia 10 de dezembro de 2006. Autoridades consultadas sobre o assunto negam ter conhecimento de qualquer ocorrência desse tipo, seja naquele local ou em qualquer outra região do Brasil. Não sei precisar o que era, não tenho nem dimensão do tamanho que eram essas coisas. Eu não acreditava em vida em outros planetas, mas depois dessa aparição me deixou muito pensativo. Era alguma coisa que tivesse algum tipo de propulsão para poder ter esse deslocamento, e na velocidade que eles se deslocavam, não pode ser alguma coisa sem propulsão. Não temos como explicar um objeto desse com essa quantidade de aparecendo e sumindo. Se não for vida em outro planeta, o que é? Muito bem, interessante isso, né? Você acredita, não? Acredita? Eu já vi algumas coisas estranhas no céu assim. É verdade. É que a gente fala, é difícil comprovar ou demonstrar o que a gente viu. Eu, quando era muito novo, tocava numa fanfarra, eu tinha 12 anos. Na época, fanfarra? Você tá rindo, Liminha? Você nunca... Eu tocava fanfarra, você tocava o quê? Quando tinha 12 anos. Eu vi uma coisa no céu impressionante. Bom, depois eu conto pra você. Aquele dia era um dia normal pra mim, como qualquer outro de um final de semana. O céu tinha poucas nuvens, muito poucas nuvens, e era um dia normal de trabalho. Nada a acrescentar a respeito do dia. O parapente é uma diversão, um modo seguro para experimentar o voo em sua forma mais simples. É uma modalidade de voo livre que pode ser praticada tanto para recreação quanto para competição. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 10 de dezembro de 2006, no litoral sul do estado de São Paulo, e foram publicados na revista UFO, a revista de ufologia mais antiga do mundo. Domingo, 10 de dezembro de 2006, 10h15 da manhã. O instrutor de voo Eládio Manuel do Nascimento chega à sua escola de parapente.
coisa que não era desse mundo. Quem não acredita, fica uma pergunta no ar. O que é isso? Não sei precisar o que era. É um objeto estranho. A origem dele está em aberto. É uma dúvida. Centenas de bilhões de estrelas e planetas. Estamos realmente sós no universo? Milhares de pessoas no mundo todo afirmam ter visto OVNIs, os objetos voadores não identificados, sendo que muitos filmaram ou fotografaram. Na maioria dos casos, este fenômeno é relacionado a discos voadores que seriam conduzidos por seres extraterrestres. Você acompanha agora uma incrível história baseada em relatos verídicos no primeiro episódio de O Mistério dos OVNIs.